Nós temos uma novidade para você aqui no canal. Espero que você aprecie, mas antes de te mostrar qual é a novidade, cheque a sua inscrição. Se ainda não é inscrito, clique aqui no canto, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e também deixe o seu comentário. Então vamos lá, vamos ver que novidade é essa que eu preparei para você. Vamos começar com o resumo da semana, você bem informado com os últimos acontecimentos do nosso país e do mundo. O mercado financeiro reduziu pela 13ª semana consecutiva a projeção para o crescimento da economia brasileira, de 1,24% para 1,23%. A estimativa de inflação foi mantida em 4,0%, números informados pelo Banco Central. No Japão, um homem armado com facas matou uma menina de 11 anos e um homem de 39 anos. Outras 16 crianças e uma mulher ficaram feridas. O assassino morreu depois de atacar a si mesmo e não resistir aos ferimentos. Morre em acidente de avião o cantor Gabriel Diniz, do hit Jennifer. Ele estava acompanhado do piloto e diretor do Aeroclube de Alagoas. Várias pessoas se manifestaram em solidariedade por essa tragédia. Porém, não foram somente manifestações de apoio aos familiares que nós vimos na internet. Também surgiram manifestações que, de certa forma, comemoravam a morte prematura do cantor. Mas não irei comentar tais postagens, pois o mal não merece comentário em momento algum. E também, tais seres não merecem esse tipo de ibope. Por ordem do ministro Sérgio Moro, a Força Tarefa de Intervenção Federal permanecerá nos presídios do Amazonas por 90 dias. Isso se dá por conta dos ataques e mortes ocorridos no último domingo, onde 55 presos foram mortos em 4 unidades penitenciárias de Manaus. Enquanto isso, o STF derruba trecho da reforma trabalhista que proíbe grávida em local insalubre, por 10 votos a 1. Para você entender melhor, antes da reforma trabalhista, aquela do governo Michel Temer, a empregada gestante ou lactante deveria ser afastada de qualquer atividade considerada insalubre, independente do grau. Com a reforma, surgiu o artigo 394-A, que diz que, sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação, e de atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando esta apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança que recomende o afastamento durante toda a gestação. Com a MP 808 de 2017, houve uma inversão e a gestante somente poderia trabalhar nessas condições se o médico autorizasse. Porém, a medida provisória caiu no dia 23 de abril de 2018 e voltou à regra anterior, o que é um total absurdo, pois a maioria da mão de obra feminina depende da rede do SUS para consultas, e um atestado médico desse tipo levaria meses para poder afastar a gestante de atividades insalubres. Sendo assim, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia suspendido a aplicação da norma em caráter liminar, afirmou em seu relatório, abre aspas, não é só a salvaguarda da mulher, mas também total proteção aos recém-nascidos, possibilitando convivência com a mãe de maneira harmônica, sem os perigos do ambiente salubre. Fecha aspas. Moraes ainda afirmou em seu voto que o artigo 6º da Constituição garante a proteção à maternidade. Segundo ele, é a origem de inúmeros outros direitos. O ministro chamou de irrazoável a medida de necessitar um atestado médico e que a trabalhadora poderia ser até pressionada. Abre aspas. Qual a pressão que ela sofrerá para não apresentar este atestado? É uma norma absolutamente irrazoável. Fecha aspas. O ministro Marco Aurélio foi o único a discordar da maioria. Para ele, a norma é constitucional. Ele considera razoável a necessidade de apresentação de um atestado médico para comprovar a necessidade de afastamento da trabalhadora. Ele também ponderou que, com um tratamento diferenciado às mulheres, os empregadores podem começar a evitar contratação delas. A vida econômica é impiedosa, segundo o ministro, e acrescenta ainda: a mulher precisa ser tutelada além do que se mostra razoável. A mulher deve ter liberdade em sentido maior.
Enquanto isso, o UFC mudará sua expressão, pelo menos no Brasil, passará a se chamar Ultimate Fight Câmara. Acontece que na Câmara dos Deputados, o deputado Julian Lemos, do PSL da Paraíba, deu uma cabeçada no deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia. No plenário nesta quarta-feira, a confusão começou quando Lemos deu um empurrão no deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Neto então foi repreender Lemos e levou uma cabeçada. Cidades brasileiras registraram atos em defesa da educação em pelo menos 136 cidades de 25 estados e do Distrito Federal. É o segundo dia de protestos pelo país contra os cortes anunciados pelo governo federal. Para o setor, os atos seguiram pacíficos por toda a manhã, mas houve confusão no início da tarde. Em Brasília, por exemplo, durante um princípio de tumulto entre policiais, militares e manifestantes, a polícia usou spray de pimenta contra um grupo e um homem foi detido. Um grupo de manifestantes em São Paulo, por exemplo, cercou e agrediu o jornalista Marcelo Matos, da Rádio Jovem Pan, durante ato a favor da educação realizado na Avenida Paulista. A transmissão ao vivo registrou que um homem que não teve o nome identificado chegou a invadir a transmissão e a gritar palavras como canalhas, racistas. Outro mais exaltado deu uma peitada no repórter e gritou: "Vai tomar no..." Alguns manifestantes estavam vestidos com a camisa do PT e placas com inscrição de Lula livre e fotos do ex-presidente. Eduardo Cunha, transferido ao Rio de Janeiro após 2 anos e meio preso em Curitiba. O ex-presidente da Câmara dos Deputados cumpre pena de 14 anos e 6 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele foi transferido para o presídio Pedrolino Erling de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Bom, estes foram os principais acontecimentos nessa semana. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like e passe essa informação à frente. Lembrando que informação é uma arma poderosa.